Amém, irmãos? Os irmãos são bem-vindos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for incômodo, gostaria de pedir aos irmãos, como tem algumas cadeiras que estão em frente, estão desocupadas, só com um gesto de organização, seria bom que os irmãos ocupassem esses lugares. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 16. Mas para entendermos bem o contexto, vamos começar a leitura do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 16. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém, irmãos? Irmão, pode só fechar o olho. Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Irmãos, com essas passagens que nós abrimos, nós queremos partilhar com os amados irmãos um ensino que poderíamos considerar como um ensino breve, mas que é um ensino que nós poderíamos dividi-lo ou dividimos em três tópicos. Porque nesses versículos que nós lemos, que vamos fazer o esforço de poder explicá-los, entender o que os versículos estão a dizer, nós encontramos três expressões que, ao meu ver, carecem de explicação. Que é a expressão fria, que o Senhor Jesus Cristo diz frio, a expressão morno e a expressão quente. Então, nós dividimos esse ensino com base nessas três expressões. Irmãos, o ensino que eu quero partilhar com os irmãos, o tema, ou o tópico geral, seria saúde espiritual. Esse é o tema geral desse ensino que eu pude ver que mais se enquadra com aquilo que nos propusemos em falar à luz do Apocalipse capítulo 3. Então vamos falar, irmãos, sobre saúde espiritual. E se tudo correr segundo aquilo que nós perspectivamos, irmãos, nós hoje estaremos apenas a falar de um desses termos, a poder explicar apenas um desses termos, que é o termo frio. Porque aqui no texto eu pude entender que quando o Senhor Jesus Cristo fala desses três termos, é como que ele tivesse a trazer três estados em que um crente ou uma igreja pode se encontrar. Que um crente ou uma igreja ele pode se encontrar num determinado momento num estado de frieza, num outro momento num estado de mornidão e num outro momento num estado de quentura, É o termo que o Senhor usa, fala quente. Então, irmãos, nós hoje, conforme eu disse, estaremos a falar apenas do primeiro. O livro de Apocalipse, amados irmãos, os irmãos sabem muito bem que o gênero literário, do livro de Apocalipse é praticamente simbólico e figurado.
O livro de Apocalipse é um livro em que nós devemos ter cuidado para não interpretarmos tudo que está nele de forma literal. O livro de Apocalipse, conforme eu disse que o gênero literário é figurado e simbólico, mas isso aqui os irmãos têm que prestar atenção, que isso aqui não tira a possibilidade de no livro de Apocalipse ter coisas literais, ter coisas que se entendem do jeito que se lê. Por exemplo, algumas coisas no livro de Apocalipse, que é a sua essência nesse caso, que são simbólicas e figuradas. Nós temos, por exemplo, o número 666, sabemos que não é literal. Temos a besta, que emerge do mar, da terra, que tem chifres, sabemos que isso tudo não é literal. Isso tudo são simbologias e coisas figuradas. Não se entende do jeito que se lê. Agora, algumas coisas literais nesse livro é, por exemplo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o Apocalipse fala, João quando fala que ou seja, João quando fala sobre Jesus Cristo, é mesmo Jesus Cristo. Quando fala, por exemplo, sobre as cartas das 7 igrejas, que é uma das cartas que nós lemos aqui, é a carta da igreja aos cristãos que estavam em Laodiceia, isso também é literal, porque a igreja de Laodiceia era uma das igrejas da Ásia. Então, Ásia, aqui em Apocalipse, é mesmo Ásia, é mesmo continente. Laodiceia é mesmo Laodiceia. Os irmãos não podem aceitar, por exemplo, quando alguém vem nos falar que Ásia aqui não é Ásia, Ásia simboliza, não sei o que eles podem trazer, que aqui a igreja de Laodiceia, não devemos entender que é como uma igreja que existiu mesmo historicamente. A igreja de Laodiceia existiu historicamente. Tinha irmãos em Laodiceia. E esta carta que foi dirigida aos irmãos foi também no contexto de que havia literalmente uma igreja naquela cidade ou naquela aldeia. Então são coisas literais que nós nos pretendemos em algumas tratar. Mas que os irmãos não esqueçam a essência do livro, que é meramente, ou seja, que é essencialmente simbólico. É literal, não alegórico. Ou simbólico ou figurado, não alegórico. Porque os irmãos sabem que existe também diferença entre simbologia e alegoria. Acho que quando os presbíteros falaram sobre interpretação, se falou disso aqui. Então, vamos ainda procurar entender, irmãos, o que é que os textos, na verdade, que nós lemos, querem dizer, e depois irmos no assunto que nós queremos falar com os irmãos. Irmãos, aqui no versículo 15, que nós começamos a ler no versículo 14, mostra que é uma carta que o Senhor Jesus Cristo ordena ao apóstolo João para que ele escrevesse ao anjo que estava na igreja que se reunia em Laodiceia. E por sinal é a última carta. Ele manda com o intuito de poder exortar aquela igreja, porque aquela igreja não se encontrava num bom estado espiritual. Aquela igreja não era nem fria, nem quente. Era uma igreja morna. Então, o que o Senhor Jesus Cristo orientou para que João escrevesse? É o que está no versículo 14, que diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá fores frio ou quente. Irmãos, aqui eu já disse que esses termos aqui são termos que carecem de análise. Por exemplo, nós temos que fazer perguntas no texto. O que significa frio à luz do contexto? O que significa quente à luz do contexto? E o que significa morno à luz do contexto? Mas conforme eu disse que esse ensino que nós estamos a trazer, primeiramente nós não seremos exaustivos na explicação desses mesmos ensinos, porque os irmãos sabem que
um irmão, um pastor pode trazer um ensino, nem sempre ele é exaustivo naquele assunto. Ou seja, ele não fala de tudo sobre aquele assunto, porque ninguém sabe tudo a respeito de todos os assuntos das Escrituras, mas nos propusemos a explicar e a trazer uma clareza nos irmãos. Então, o que significa frio aqui no texto? Primeira coisa que nós temos que prestar atenção, para não podermos ter um entendimento errado do que significa frio no texto, é como é que o Senhor Jesus Cristo se refere a esse estado de frieza, né? A esse irmão, a essa igreja que está fria. Ele fala assim, nem és frio nem quente, oxalá fores frio ou quente. Tem uma versão, a versão do rei, né? Rei João, da King James. Aqui, nessa expressão, quando ele diz, oxalá fores frio ou quente, ele colocou a expressão, seria melhor que você fosse frio ou quente. Então, só que já entendemos que o estado de frieza, o Senhor Jesus Cristo, ele não reprova de forma primária. Ele não reprova de forma temerária. O estado de frieza é um estado que o Senhor Jesus Cristo ou seja, é um estado que não leva o Senhor Jesus Cristo a rejeitar a sua igreja. Então, nós temos que entender o que é frio. Porque uma igreja fria, na verdade, segundo o texto, o Senhor Jesus Cristo fala aqui, olha, entre ser, por exemplo, morno, né? Que é outra expressão que ele traz, que vamos explicar também depois, e ser frio, seria bom você ser frio. Porque o morno, ele mostra, aquele morno rejeita. No frio, ele não mostra a rejeição. Mas vamos explicar melhor essa questão. E então ele diz, você não és frio nem és quente. Seria bom que fosses frio ou quente. O que é frio? Irmãos, de forma geral, eu trouxe um contexto, um conceito sobre essa expressão frio, como doutrina, porque eu disse aos irmãos que vamos tratar desses três tópicos. Vamos falar sobre o estado de frieza, o estado de mornidão e o estado de quentura, que é o estado de fervor espiritual. Mas vamos fazê-lo de forma separada. E hoje vamos falar apenas do estado de frieza. Então, o que é frieza, irmãos? O conceito que eu pude trazer sobre frieza é que frieza é o estado em que uma igreja ou um irmão se encontra sem o fervor espiritual. É o estado em que um crente se encontra sem o fervor espiritual. Ele negligencia os sacrifícios piedosos, os meios de graça e pior, ele sabe daquela condição, tem convicção de que ele se encontra no estado de frieza e ele sabe da gravidade daquele estado. Isso aqui é que eu poderia chamar de frieza. Irmãos, e qual é a necessidade, né, que nós temos de poder trazer esse ensino aos amados irmãos? Irmãos, é que esse ensino aqui, né, que trata sobre saúde espiritual, ele leva os irmãos, leva os cristãos, leva a igreja a poder entender de forma clara, conforme eu frisei no princípio, né, que temos que entender de forma clara o que é frio, de forma clara o que é quente, o que é morno. Esse ensino tem esse objetivo, tem essa finalidade também. Leva a igreja a entender de forma clara e bíblica os três estados em que uma igreja pode se encontrar. E leva também os irmãos, as igrejas frias e mornas, a se despertarem do seu estado. E também leva as igrejas quentes e fervorosas a se fortalecerem ainda mais naquele seu estado. Então, essa é a necessidade. Então, isso nós percebemos que esse ensino é muito importante para a igreja, tem muita relevância para a igreja, principalmente para aquelas igrejas que se encontram no estado de frieza e mornidão, principalmente, mas que é essencial para todos os estados espirituais. Então, esse é o conceito de frio. Porque nós geralmente temos usado essa expressão. O fulano está no gelo. A igreja X está no gelo. A igreja tal está fria, por exemplo. Muitas das vezes usamos essa expressão, mas eu percebo que nós temos usado algumas vezes
é de forma descontextualizada. Porque, às vezes, aquele irmão que estão lhe falar que está frio, o irmão não está frio, está morno. Porque morno também é um estado. Então, o que é que significa morno? Pois, embora que não vamos falar hoje, mas para poder dar uma diferença entre morno e frio, para situar os irmãos, o que é morno? Morno no texto, nós vamos perceber que é um estado que, primeiro, o Senhor Jesus Cristo abomina, o Senhor Jesus Cristo rejeita o cristão que está no estado de mornidão. Jesus Cristo rejeita a igreja morna. O Senhor Jesus Cristo não tem prazer na igreja morna. O que é mornidão? Mornidão seria o mesmo um estado quase semelhante ao estado de frieza, que tem as mesmas características, só que vai se diferenciar do estado de frieza no ponto que eu trouxe, que a pessoa tem convicção. Por exemplo, o frio sabe que eu estou frio. Ele sabe mesmo que, eu, do jeito que estou, eu perdi o zelo há muito tempo. O frio sabe. O morno não. O morno não sabe. O morno está cego. Ele está no estado de frieza, mas está cego. Ele não sabe. Ele ainda se orgulha, se jacta no seu coração. É, por exemplo, como está aqui no versículo 4, que fala que você pensa que tem, fala que eu sou rico, eu tenho tudo, não tenho nada, não tenho falta de nada, mas você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Esse é o morno. O morno pensa que está bem, mas não está. Tudo que ele pensa que tem, não tem. Todo o zelo que ele pensa que tem, não tem. Então, esse aqui é o morno. Esse aqui é o morno, que nós vamos poder falar nas próximas oportunidades, mas para poder dar diferença, para os irmãos entenderem, com o frio, a diferença é essa. É que o frio sabe que ele está no estado de frieza. E quando alguém sabe, tem convicção do seu estado, a chance dele poder sair daquele estado é maior. Porque ele vê a gravidade, ele enxerga a gravidade, então ele tem mais chance, tem mais oportunidade de poder se redimir, de poder buscar ajuda. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo fala, seria bom que você fosses assim. Fosses uma pessoa que fosse uma pessoa fria ou quente, seria bom. Do que seres uma pessoa morna que está cega ali, repreende, não ouve, fala que não, isso aqui é vosso problema, vocês é que estão a ver. Tipo, seria bom que você fosse alguém que está frio, que tenha a convicção. Então, essa é a diferença. Que sabemos que frio é diferente de morno. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, né, trouxe essa passagem. Quero que os irmãos entendam aqui a passagem de Apocalipse, capítulo 3, que abrimos no princípio. É a passagem que eu estou a usar para poder trazer como a passagem central do ensino sobre saúde espiritual. E cada tópico, também faremos o esforço de trazer cada tópico uma devida passagem. Apocalipse 3, a passagem geral. E para o tópico de frieza espiritual, trazemos Apocalipse 2, 4. Que diz, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E nós sabemos, irmãos, que a igreja, né, em que foi dirigida essa carta, ela não foi rejeitada pelo Senhor Jesus Cristo. Antes, foi exortada e foi admoestada essa igreja. Então, é uma igreja que estava no estado de frieza. É uma igreja que estava no estado de fraqueza. Abandonou o seu primeiro amor. Perdeu o zelo. E o Senhor Jesus Cristo não lhes fala que vomitar tem da minha boca. O Senhor Jesus Cristo lhes exorta, lhes fala que vocês devem lembrar, né, nos versículos subsequentes, devem lembrar que vocês caminham, se arrependam. E os irmãos conhecem essas passagens. Então, irmãos, isso aqui é frieza espiritual. Quando a pessoa perde o zelo, negligencia, perde o apreço sobre as coisas espirituais, mas que ela tem convicção daquele estado. Ele às vezes tenta fazer esforço de poder sair daquele estado, mas não consegue porque está frio. Então, como é que começa, irmãos, o estado de frieza? Como é que a pessoa entra nesse estado de frieza? Quais são os gatilhos? Quais são as coisas que levam um cristão, uma igreja, a se esfriar? Não a se tornar morna, irmão, a se esfriar, a ficar mesmo fria. Quais são as coisas que levam, irmãos?
A primeira coisa que leva uma igreja, um cristão, a se esfriar, é quando esse cristão inverte as prioridades na sua vida cristã. Quando um cristão começa a inverter essa questão de prioridade na sua vida, ele começa a dar espaço, começa a dar abertura para que o gelo entre na sua vida. Porque os irmãos sabem que, segundo a palavra de Deus, nós temos orientações que nós temos coisas que nós devemos priorizar. Ou seja, temos uma regra de prioridade na vida cristã. O Senhor Jesus Cristo diz que buscar em primeiro lugar, a expressão que está lá mesmo, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E os irmãos sabem o contexto daquela passagem, que estava a se referir a coisas do mundo, né? Coisas secular, seria bom usar essa expressão. A trabalho, a estar bem, buscar sustento, buscar roupa, essas coisas. O Senhor fala, olha, isso aqui, não está a dizer que não busquem, mas em primeiro lugar busquem aqui as coisas do reino de Deus. Ou seja, busquem essas coisas, mas que vocês não venham perder a essência de quem vocês são cristãos. Isso aqui temos que juntar, né? Isso aqui, Mateus 22, temos que juntar com o que o Senhor Jesus fala lá em Corinto, Paulo fala em Coríntio, que quer comais, quer bebais, ou façais uma outra coisa, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Quer dizer, o cristão tem uma regra de prioridade. Que tudo que ele faz, ele tem que perguntar, isso aqui vai glorificar a Deus? Se a resposta dele for sim, tem que perguntar de novo, como é que isso vai glorificar Deus? Isso vai glorificar Deus nisso, naquilo e nisso. Faz. Quer dizer, ele primeiro priorizou a vontade de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, o cristão tem que procurar saber na Bíblia o que a Bíblia diz sobre aquilo. E quando o cristão troca essa prioridade, ele começa a dar brecha em muita coisa na vida dele. O cristão, quando troca essa prioridade, busca em primeiro lugar as outras coisas, depois é que quer buscar a vontade de Deus, aí já as coisas começam a estragar. As coisas não andam, não andam de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo nos orienta. Então isso começa assim, troca a prioridade. Começa a priorizar outras coisas. Não, primeiro é o trabalho. Primeiro é o meu estômago. Primeiro tenho que fazer aquilo, depois é que vou orar. Primeiro tenho que fazer aquilo, depois é que vou ler as escrituras. Primeiro tenho que ir aquilo, depois é que, quando assustar, entrou no estado de frieza. E quando nós damos, irmãos, trocamos a regra de prioridade na nossa vida cristã, consequentemente, nós daremos lugar ao diabo. E segundo a Bíblia também temos orientações que nós não devemos fazer isso. Nós não devemos dar lugar ao diabo. E os irmãos sabem muito bem o que é dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é dar brecha para o diabo agir nas nossas vidas. Efésios capítulo 4 tem essa exortação, não deis lugar ao diabo. E quando o diabo tem lugar nas nossas vidas, irmãos, nós sabemos que ele age. E quando o diabo age nas nossas vidas, o diabo não age de forma assim, né? Tipo, sem alvo. O diabo age de forma acertada. O diabo acerta, porque o diabo vai te atacar naquelas tuas próprias concupiscências. Aquilo que você priorizou, porque tanto você anela, tanto você deseja, tanto você quer alcançar aquela coisa, e que não faz parte do reino de Deus, nem faz parte da justiça de Deus, o diabo vai te atacar naquilo quando você lhe dá brecha. E isso está aqui, nem em Apocalipse, seja em Tiago, capítulo 1, quando diz que ninguém, quando for tentado, diga que de Deus sou tentado. Porque ninguém pode ser tentado, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas nós somos tentados quando atraídos pelas nossas próprias concupiscências. E ele diz, quando a concupiscência é concebida, dá luz ao pecado. Quer dizer que então, a tentação que o diabo traz não é uma tentação descontextualizada. É uma tentação em que tem a ver com aquilo que tanto a pessoa deseja. Tem a ver com aquilo que a pessoa tanto busca e que lhe leva a poder trocar essa regra de prioridade na vida dele.
E o versículo 15 de Tiago capítulo 1 mostra que quando o diabo, né, tem essa oportunidade de agir, ele age e age bem, e vai te convencer naquilo que você quer, vai te dar mesmo aquilo que você tanto deseja, vai te oferecer aquilo que você tanto busca, e quando isso acontecer, irmãos, o cristão se esfria. O cristão já não é o mesmo. O cristão perde o desejo pelas coisas espirituais. O cristão perde o apreço, perde as forças. Todo zelo, tudo que ele tinha se esvai. Tudo desaparece. Irmãos, aqui nós também precisamos saber de alguma coisa, aqui mesmo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3, 13 a 14. Que, por exemplo, quando ele fala, vamos só abrir para os irmãos terem melhor entendimento. Tiago, capítulo 1. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 14. Diz assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui, quando diz que o pecado sendo consumado gera a morte, a concupiscência sendo concebida gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tem várias explicações. Uma delas que nós poderíamos enquadrar no que nós estamos aqui a trazer é que, irmãos, quando um cristão, assim, né, ele trocou a regra de prioridade na vida dele, deu lugar ao diabo, e o diabo lhe tentou naquilo que lhe fez trocar a regra de prioridade. Então, conforme eu disse, isso aqui é de forma acertada, o diabo vai lhe tentar naquilo que ele está buscando. Quando isso acontece, né, a pessoa se esfria, ou seja, a pessoa vai cair em pecado, num pecado que vai lhe levar a se esfriar. E quando isso acontece, esse pecado que a pessoa cometeu, aqui a Bíblia diz que gera morte. E a morte aqui, poderíamos enquadrar no contexto, é de que a pessoa morre espiritualmente, né? Primeiro ela vai se esfriando e depois morre espiritualmente. Porque, irmãos, o pecado, conforme alguém disse que não existe uma coisa que poderíamos colocar na categoria como dos piores inimigos do cristão do que o pecado. E não existe uma coisa que mais esfria o cristão, irmãos, do que o pecado. Quando um cristão peca, e ele tem convicção que pecou, por exemplo, eu nunca vi uma tristeza de um cristão, uma tristeza que pode superar a tristeza de um cristão quando sabe que pecou. E o pecado, irmãos, não existe algo que pode abater, pode colocar o cristão, assim vou dizer mesmo, no chão do que o pecado. Por isso é que o pecado esfria o cristão. O pecado coloca o cristão num estado de frieza. Irmãos, agora nessa vertente aqui, né, em que nós estamos aqui a explicar, que falamos o que é frieza espiritual, que é diferente de mornidão, como começa a frieza espiritual, quais são os gatilhos que levam à frieza espiritual. Agora poderíamos fazer a seguinte pergunta: como é que eu vou saber, né, que eu estou em frieza espiritual? Como é que eu vou saber que a igreja tal é fria? Pese embora que no conceito já fica claro. No conceito está mesmo já bem claro o que é frio. Quem é o frio? A pessoa que perdeu o desejo pelas coisas espirituais. Perdeu a vontade de orar, perdeu a vontade de ler a escritura, perdeu a vontade de cultuar, perdeu a vontade de fazer tantas outras coisas de Deus. E outra coisa, ele sabe que está assim, porque ele reconhece o estado dele anterior. É um cristão que só vive do passado, só vive da história.
fala muito. Eu era assim, no princípio, eu tinha isso, eu fazia isso, eu tinha aquilo, eu já fui, eu me respeitava, eu fazia, mas já não faz mais. Está frio. O cristão frio, ele vive do passado. O cristianismo dele é do passado. Então, como saber? Eu trouxe aqui algumas evidências, algumas características que vão nos ajudar a poder identificar quando nós estivermos, ou se nós estamos no estado de frieza, quando nós um dia estivermos no estado de frieza, ou quando um dia nós identificar e podemos não ter tantas dificuldades em distinguir uma igreja, um cristão que se encontra nesse estado. Então, quais são essas evidências, irmãos? A primeira evidência, irmãos, que poderia denunciar a vida fria, o cristianismo frio de um cristão ou de uma igreja é a covardia. Um cristão, uma igreja fria, é covarde. Isso aqui tem muito significado. E é uma palavra pesada. Mas é a verdade. Um cristão, uma igreja fria, é covarde. Com certeza os irmãos já ouviram uma expressão, né, que se diz assim: existe lobos na pele de cordeiro, lobos na pele de ovelhas. Existe. Mas eu quero usar uma expressão contrária a essa, porque também existe. Existem ovelhas na pele de lobo. Ovelhas que são ovelhas, mas se camuflam como se fossem lobos, que são covardes. Tenham vergonha da sua pele de ovelha. Tenham medo de se mostrar que são ovelhas. E um cristão que está nessa condição tem vergonha da sua pele, está frio, está fraco, perdeu o zelo, se é que tinha em algum momento. Alguns são covardes por amor ao mundo. Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Alguns são covardes. Os irmãos sabem que tem contexto a passagem, mas estamos a trazer em questões aplicacionais. Alguns são covardes por quê? Porque amam o mundo. Eles não querem ser rejeitados pelo mundo. Eles não querem que o mundo lhes veja como, pessoas atrasadas, né? Conforme geralmente os cristãos lhes têm. Pessoas atrasadas, pessoas não intelectuais, pessoas também, né, atrasadas mentalmente, pessoas fanáticas. Não querem que lhes vejam assim. Você acredita na Bíblia? Conto de fada? Não, para mim a Bíblia é só um livro que foi escrito como ficção científica, só que foi levado a sério demais. Você acredita nessas coisas? Ele sente vergonha, ele fala que, poxa, assim, vamos falar que eu acredito mesmo nisso. Então ele se camufla, ele se acovarda. Quando está lá no mundo, ele pega as vestes de lobo, se coloca a se identificar com os lobos, porque tem vergonha da pele dele. Está frio, está fraco. E outros se acovardam por mera covardia. Outros se acovardam mesmo por mera covardia. Negam o Senhor Jesus Cristo no mundo por mera covardia. E o Senhor Jesus Cristo fala sobre estes também, que negam o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo fala o tipo de atitude, o tipo de comportamento ou o tipo de retribuição que esses vão receber. Lá nos evangelhos, né, ele diz, por exemplo, em Mateus, que qualquer que me negar diante dos homens, eu também, irmão, isso é pesado, eu também
vou lhes negar diante do meu Pai que está no céu. Nega que é cristão. Se no mundo lhe pergunta, assim, ele basta ouvir que basta estar aqui, está num ambiente em que está a debochar do cristianismo. Está a zombar do cristianismo, ele está lá. Ele não se identifica que é cristão. É um covarde assim mesmo. Depois, ele, pior, se lhe perguntarem, olha, você não é cristão, você é meu cristão. Não, não sou cristão, eu. Tem medo, é covarde, tem vergonha da pele branca da ovelha. Então essa é a primeira evidência. Uma igreja fria, um cristão frio é covarde. Ele tem vergonha da sua verdadeira identidade. Ele lá mostra, vai se encapar, e quando vir aqui, vai tirar a capa de lobo, e vai ficar com a pele de ovelha, porque aqui ninguém fala mal do cristianismo. Aqui ninguém vai lhe zombar. O mesmo acontece também com determinadas igrejas. A segunda evidência, irmãos, que mostra que um cristão está frio, uma igreja está fria, é uma vida marcada pelo pecado. Uma igreja que tem uma vida marcada pelo pecado está fria. Um cristão que tem uma vida marcada pelo pecado está frio. O que é isso, né? Ter uma vida marcada pelo pecado, irmãos? Isso seria o mesmo que... Espero que os irmãos compreendam bem o que eu vou falar, para não abrir porta, né, para entendimentos assim, fora do contexto, e não seja aquilo que eu quero dizer. O que é ter uma vida marcada pelo pecado? Ter uma vida marcada pelo pecado seria o mesmo dizer que alguém que cai de forma repetida nos mesmos pecados. Alguém que cai de forma repetida nos mesmos pecados, isso evidencia fraqueza espiritual. É alguém que está frio espiritualmente. Porque o pecado não vem por si só. O pecado não vem sem... Ou seja, se fosse uma música, o pecado, se eu comparar o pecado com uma música, o pecado não será uma música que não tem intro. O pecado sempre tem um intro, tem uma introdução. Tem algo que lhe chama, tem algo que lhe impulsiona. Algo que faz com que ele surja. E quando o cristão está nesses intros que eu já falei no princípio, que é quando vai trocar as prioridades, vai começar a dar lugar ao diabo, começar a tratar algumas coisas com leviandade. Então, quando fazer isso, ele quer? Ele é atraído na sua consciência e peca, vai cair. E só que, se isso ser recorrente na vida dele, e os pecados são os mesmos, eu gostaria de dar aqui um exemplo de pecado, por exemplo, né, que pode ser recorrente na vida de alguém e que pode se evidenciar frieza espiritual. Poderia dar vários, mas tem um exemplo que geralmente se dá, que provavelmente, né, acho que dá-se muito esse exemplo, porque talvez é um exemplo muito pesado, é um exemplo que dá muita seriedade na hora de entender esses pontos. É o pecado de pornografia e masturbação. Quando um cristão cai repetidamente no pecado de pornografia e masturbação, aquilo revela que aquele cristão, aquele irmão, não está bem espiritualmente. E ele sabe que ele está caindo repetidamente. Ele sabe que ele está nisso porque está a negligenciar as outras coisas. Está a negligenciar os sacrifícios piedosos. Está a negligenciar os meios de graça. Ele sabe mesmo que eu só estou a cair nisso porque eu já não oro há bastante tempo. O cristão sabe quando está frio, quando está fraco. Em Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz: andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Estou a trazer essa passagem para poder usar como base nesse ponto. Mas para trazer essa passagem e como base para esse ponto, temos que usar o inverso da passagem. Se a passagem diz: andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, o inverso é que? É que se alguém não andar em espírito, vai cumprir as concupiscências da carne. Ou seja, se você não tiver
alicerçado nas coisas espirituais, não tiveres a praticar, a estar nas coisas espirituais, você facilmente cairás nas concupiscências da carne, facilmente cairás em pecados. Então isso denota um estado de frieza. E temos outra passagem que poderíamos também enquadrar, que é Provérbios 28, 13, e outra de Romanos capítulo 7, onde o apóstolo Paulo explica o estado de... Pese embora que é uma passagem que se usa muito para poder explicar sobre depravação total, né? Mas também pode se aplicar que lá Paulo estava a explicar de alguém que está fraco, está frio e não consegue vencer o pecado. Sempre que tenta lutar contra o pecado lhe derrota. Porque Paulo fala, o bem que eu quero fazer, isso não faço. Mas o mal que não quero, esse faço. Quando tento fazer o bem, acho outra lei nos meus membros. Então eu faço aquilo que eu não quero. Então já não sei o que faço, mas é o pecado que habita em mim. Então ela mostra uma guerra espiritual que o crente tem contra o pecado. E o crente fraco, sempre que se encontra nessa guerra espiritual, é derrotado. Por quê? Porque está fraco. Porque está fraco. Por quê? O crente fraco, quer dizer que o espírito dele está fraco e a carne dele está forte. As coisas que ele mais faz fortalecem mais a sua carne e enfraquecem o espírito. E quando esses dois se encontrarem para lutar, é claro que o que vai ganhar é o que está mais forte. Você está levando muito a sua carne no gym, por exemplo. Fazer muito exercício, a tua carne está toda musculosa, você dá sempre iogurte na tua carne, muito maionese, a tua carne está forte carnalmente, a tua carne está nutrida, mas o espírito está fraco. E os irmãos acham que quando esses se encontrarem, vai ser como? Quando esses se encontrarem, quem vence é o que está mais forte. Quem vence é a carne. E ele explica nessa vertente. Então, a segunda evidência é essa, que a pessoa fraca, a pessoa fria, tem uma vida marcada pelo pecado. Por quê? Porque ele se encontra fraco. E alguns pensam assim que, não, eu só para cair muito nesse pecado, é porque a tentação, também aumentou. A tentação está mais forte também. Hoje em dia, imoralidade na rua, já não é mais como antigamente. As redes sociais estão todas infectadas por imoralidade. Já não aguenta mais. Você olha a imoralidade. Também cair é fácil. Não. Nessas situações, irmãos, quando a pessoa está fraco e cai muito nos mesmos pecados, não é a tentação que ficou mais forte. É você que ficou fraco. Você que se enfraqueceu. Por isso é que estás a cair constantemente. Então não é a tentação que ficou mais forte, mas sim você que ficou mais fraco. A terceira evidência, irmãos, que mostra uma igreja fria, um cristão frio, é o ânimo dobre. Ânimo dobre, está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 8. Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é que significa coração dobre? Ânimo dobre. Eu trouxe aqui a expressão. Aqui está coração dobre. Eu trouxe em questões de aplicação o termo ânimo dobre. O que é que significa ânimo dobre? É que a expressão dobre pode significar fingido, hipócrita e de duplo ânimo. Então, uma evidência é essa, é a hipocrisia. É que o crente, ou a igreja que está nessa condição, o crente, ele finge, simula comportamentos. É semelhante à primeira, né, questão de covardia, mas eu trouxe de forma diferenciada, porque tem alguns aspectos diferentes. É que ele é hipócrita. Ele aqui na igreja, dentre os cristãos, mostra o que não é. Mostra
suposto zelo, mas que na verdade não é zeloso. Mostra suposto fervor, mas que no fundo sabe que não tem fervor. Não que seja errado, por exemplo, na questão de orar em voz alta, né? Não é errado orar em voz alta. Mas, por exemplo, um cristão, essa evidência aqui que eu estou explicando, um cristão frio, é que geralmente são pessoas que gostam de ser ouvidas quando estão a orar. Tipo, ele não ora, é uma oração que a análise mais profunda não é uma oração que está aí para Deus. É uma oração que está aí para os homens. Porque ele não está preocupado se Deus vai ouvir, ele está preocupado porque o irmão Samuel vai me ouvir, que eu oro. Isso é estranho. Quer ser ouvido que ora. Quer ser tido como o irmão, a irmã que mais ora. Se nós fôssemos daquelas igrejas pentecostais que temos essa ousadia de poder vir falar, profetia, eu vi aquilo, tipo, devemos falar que é aquela pessoa que ele, por exemplo, lá na vida dele em casa, é um negrinho, é brincalhão, é à toa, não ora, não lê, mas quando está na igreja, é a pessoa que mais profetiza, é a pessoa que mais tem revelações, depois ele é o único que sonha, é o único que faz isso, mas lá no seu particular é um frouxo. Está frio, essa é uma outra evidência, é hipócrita. E quem vai saber disso? É ele mesmo. Quem vai saber disso é ele. Ele e Deus sabem. Por isso que eu disse que o frio, ele sabe que ele está assim. Por isso que tem mais chance de vir se arrepender, porque ele tem convicção. Em Gálatas capítulo 2, versículo 11, também temos algo semelhante. A quarta característica, irmãos, que vai mostrar uma igreja fria, um cristão frio, é a questão de ser cristãos meramente telespectadores. O que é isso? Cristãos meros telespectadores. São aqueles cristãos, são aquelas igrejas que são bons de ouvir. São bons ouvintes da palavra de Deus. Não tem nenhum problema em ouvir. Mas são péssimos praticantes. São pessoas, são cristãos bem instruídos, mas são péssimos praticantes naquilo que foram instruídos. Sentaram muito para ouvir. Sentam muito para ouvir. Conhecem muito sobre a palavra de Deus. Conhecem muito sobre doutrinas profundas, doutrinas não sei que, muitos termos teológicos, mas não cumprem aquilo que eles conhecem. Por quê? Não têm força para cumprir o que eles conhecem. Por que estão fracos? Por que estão frios? E aqui mesmo no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 23, temos uma exortação. A exortação começa no versículo 22, que diz que para sermos ouvintes e não apenas praticantes. No versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Nos evangelhos também temos exortações de homens que só ouvem a palavra e não praticam. O Senhor Jesus Cristo fala em Mateus 7 sobre os que só ouvem e não praticam. Aqueles que só ouvem e não praticam, o Senhor Jesus Cristo fala como é que serão tratados. Serão tidos como homens imprudentes, homens insensatos, homens tolos. Porque um cristão frio, ele tem muito conhecimento, mas não pratica. Lhe pergunta só para te explicar sobre evangelismo. É expert em explicar. Vai te doutrinar de uma forma que você vai falar sinceramente, Deus falou mesmo comigo. Mas vamos então ir praticar. Lhe pede para te explicar sobre oração. É mestre. Vamos então ir praticar. E assim sucessivamente. Quer dizer que é um cristão telespectador. Ele ouve muito, ouviu muito, sabe muito, mas não pratica o muito que ele ouviu. Eu creio que nesse momento, na mente de alguns irmãos, está a passar algumas coisas. E que seja para a nossa
a nossa restauração. Amém, irmãos? A quinta característica, irmãos, que mostra uma igreja fria, um cristão que se esfriou, é abandonar a Deus e as coisas de Deus e ir após outros deuses e as coisas de outros deuses. A base é Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Os irmãos estão a ver a passagem. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Se algum irmão achou, pode fazer a leitura. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram no manancial de águas vivas. Cavaram cisternas próprias, não detêm as águas. Amém. Então o texto diz: o meu povo me deixou. Eu disse aqui que a quinta característica, né, aqui é que é abandonar a Deus. E abandonar a Deus pressupõe abandonar as coisas de Deus. Que no conceito que nós trouxemos também já está claro, né? Que o cristão frio, ele negligencia os sacrifícios piedosos, os meios de graça. Quais são as coisas de Deus que eu estou a falar? Que abandonar a Deus pressupõe abandonar as coisas de Deus. São os sacrifícios piedosos e os meios de graça. Eu trouxe apenas aqui alguns sacrifícios piedosos, que é a oração, a meditação, o jejum, a evangelização, cultuar de forma regular, louvor ou louvar com alegria. Uma igreja fria, irmãos, um cristão frio, irmãos, ele abandonou o secreto, o seu lugar secreto de oração. É um irmão que, por exemplo, né, se ele orava muito, né, no quarto dele tinha um espaço em que ele orava lá tanto, que de tanto ajoelhar criou buracos. O tempo que ele está já sem orar, aqueles buracos desaparecendo. Então, por quê? Porque o irmão está frio. Se ele tem vou usar como? Se ele tem um objeto que ele usa, né? Uma fronha que ele às vezes usa para ajoelhar lá, e aquela fronha ele usa frequentemente para poder orar e não danificar os seus joelhos. Ele, no presente momento, nem sabe onde é que está aquela fronha. Por quê? Porque abandonou o lugar secreto de oração. Isso mostra que ele se esfriou. Na meditação, ele já não lê as escrituras como antes. Se você pegar na Bíblia dele, você vai encontrar que a Bíblia mesmo dele mostra que é uma Bíblia que nunca mais pegaram lá. A Bíblia você vai encontrar que as folhas, porque essas Bíblias, irmãos, os irmãos sabem que tem algumas substâncias que foram feitas com essa Bíblia que se ficar muito tempo sem usar, tem a tendência de colar. Por exemplo, aquela pessoa, se você já suspeita que está frio, vai ver na Bíblia dele, as páginas, maior parte das páginas estão coladas, que mostram que não estão a usar essa Bíblia. Ah, não, estou a usar o digital. Pronto, mas vai mostrar que a Bíblia vai encontrar uma boa parte, assim, colou. Você tem que começar a descolar assim, desfiar página por página, porque abandonou a sua Bíblia. O jejum, aí os irmãos já sabem que falar de jejum hoje em dia, tipo, em muitas pessoas, é mesmo crônica. A evangelização, um cristão frio não tem força de evangelizar. Abandonou também essa coisa que pertence a Deus, a evangelização. É que, irmãos, se a evangelização fosse uma pessoa, assim estou trazendo o nosso contexto aqui da Igreja das Cacilhas, tomara que os irmãos recebam bem isso que eu vou falar. Se a evangelização fosse uma pessoa, aqui na Igreja das Cacilhas, seria a pessoa mais desprezada.
Seria a pessoa que uma, duas, às vezes 3 ou 4 pessoas é que lhe dão confiança. Seria a pessoa que ninguém tem vontade de falar com ela. Seria a pessoa que ele olhar para ele, falar com ele, vou começar mesmo como. Esse é muito sério. Tipo, seria uma pessoa assim. Seria a pessoa mais desprezada da igreja. Se fosse uma pessoa. Será o irmão em evangelização, o irmão mais desprezado da igreja. Os irmãos sabem por que eu falo isso. Então ele abandona outras coisas, mas né, ele deixa de cultuar de forma regular, porque perdeu vontade, já não tem mais vontade de estar com os irmãos no culto. Para ele o culto é algo agora aborrecível. Já não tem alegria no momento do louvor, porque os pecados lhe acusam muito, tem uma vida marcada de pecado. Não tem coragem de levantar e louvar, levantar a voz dele, levantar as mãos, porque está a ser acusado mesmo. Sabe mesmo que eu estou nessa situação. Então ele abandona Deus e as coisas de Deus. Deixa Deus e as coisas de Deus. Faz essa primeira maldade, abandonar a Deus. E depois faz a segunda maldade. Deixa Deus, que é o manancial de águas vivas, e vai após outros deuses. Que ele vai cavar próprias cisternas rotas, falíveis, que não retêm água. Ou seja, ele vai após outros deuses e as coisas de outros deuses. Então, no lugar da oração, se ele abandonou a oração, é claro que no lugar da oração vai colocar outra coisa. Se ele, aqueles tempos que ele tinha de orar, por exemplo, se ele orava 10 horas por dia, e só orava, por exemplo, das 4 às 6, um exemplo só, né? Das 4 às 6, ele como abandonou, nesse horário das 4 às 6, ele vai fazer outra coisa. Não vai ficar sem fazer nada, geralmente. Vai ocupar aquele tempo com outra coisa. Se orava à noite, vai ocupar com outra coisa. Se orava durante o dia, vai ocupar com outra coisa. Abandona Deus e as coisas de Deus e vai após outros deuses e após as coisas dos outros deuses. No lugar da oração vai colocar lá quê? Vai colocar lá séries. Lia muito as escrituras, no lugar da meditação colocou lá quê? Redes sociais. O tempo que ele tinha de orar, agora é só o tempo das redes sociais. O tempo que ele tinha de orar é só para assistir muitos filmes. O tempo que ele tinha de orar, agora não está preocupado em ir atrás do pão. Eu sou visionário. Eu tenho que procurar crescer, prosperar financeiramente. Isso não é errado, irmãos. Não tem nenhum problema. Mas, eu uma vez exortei os irmãos, à luz daquela passagem de Marta e Maria, é que se nós buscar preencher nosso ventre, e isso vir a negligência, a interferir, ou a destruir o nosso devocional, irmãos, é sinônimo de frieza, fraqueza espiritual, porque nós estamos a trocar a regra da prioridade. Então, no lugar da oração, vai colocar outras coisas. No lugar da meditação, outra coisa. Se era alguém que evangelizava muito, participava muito nas atividades da igreja em questões de evangelização, irmãos, aqui notem que eu, como estou a falar, quando eu fiz muito de evangelização, estou a falar uma evangelização de forma coletiva. A evangelização que a igreja tem marcado. Não estou a falar a que os irmãos, se calhar, têm feito no particular. Falar que não, eu não faço no coletivo, mas no particular estou a fazer. Estou a falar em evangelização da igreja. Se você faz no particular, isso não pode interferir no que tem que se fazer de forma coletiva. O tempo que ele chega alguém que evangelizava muito, o tempo que ele evangelizava, ele vai fazer outra coisa. Vai atrás do pão. Por quê? Foi após outros deuses e após as coisas de outros deuses. Já não tem tempo para Deus. Já não tem tempo para as coisas de Deus. Já não tem tempo para orar. Porque está muito ocupado. Irmão, isso aqui evidencia a fraqueza espiritual. A sexta característica que vem mostrar um cristão frio, aqui eu quero trazer esse enquadramento com o máximo cuidado, porque a passagem que eu trouxe não dá tantas aberturas mas esperamos que os irmãos entendam. É 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3. Lá fala sobre a igreja de Coríntio, e os irmãos sabem o estado daquela igreja em que se encontrava. Irmãos, sobre 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3.
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Mas vamos ler apenas o versículo 3. Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens? Vou falar muito que os irmãos já sabem o contexto, porque os irmãos já sabem mesmo o contexto. Amém, irmãos? Os irmãos dominam o contexto. Sabem como é que aquela igreja estava, o que se evidenciava naquela igreja e por que o apóstolo Paulo lhe chama de carnais. Primeira coisa, aqui o apóstolo Paulo fala de inveja que havia lá, contenda e divergências naquela igreja. Então mostra que uma igreja que não está bem espiritualmente também vai se evidenciar, pode vir a se evidenciar estas coisas. Haverá muita inveja dentro da igreja. Os irmãos vão começar a criar inveja uns com os outros. Quando o irmão prospera, o outro irmão está triste. O irmão deseja muito a coisa do outro, diz que inveja, os irmãos sabem o que é. É uma tristeza que surge quando você vê o bem do outro. E também é desejar coisa do outro para ser tua, desvalorizando aquela pessoa. Falando assim, isso não lhe enfeitou, isso seria bom no meu corpo. Quando um irmão, uma igreja, está se proceder assim, não está bem espiritualmente. Outra coisa, além da inveja, é a contenda e as divisões. Uma igreja dividida, além de não vir a subsistir, também mostra que é uma igreja que está fria. E a divisão que havia aqui, que Paulo fala, havendo entre vós dissensões, que são discórdias, né, divisões, não é uma divisão, à luz do contexto, não é uma divisão meramente doutrinária, de que, por exemplo, o irmão Guigui fundamenta uma doutrina, o pastor Eduardo vai trazer outra. Não era uma divisão que se fundamentava principalmente nisso. Era uma divisão que tinha como base a preferência de pessoas. Eles preferiam algumas pessoas em detrimento de outros. Uns preferiam o apóstolo Paulo, outros preferiam Apolo, outros preferiam Pedro. Então ele fala que, havendo essas coisas entre vós, vocês não estão a andar como os homens, não estão a ser carnais, isso não é carnalidade. Você diz que eu prefiro o fulano do que o fulano. Para mim é melhor fulano. Você despreza o outro, se calhar, pela aparência, pelo status social, escolhe outro em detrimento daquele também pela aparência e o status social. Paulo fala, porventura não sois carnais. Não, nem segundo os homens. Então, outra evidência é que a pessoa, a igreja nessa condição, o cristão nessa condição, ele tem divisões, ou seja, promove divisões nesses modos. Faz preferência de pessoas na igreja. A sétima característica é que uma igreja, um cristão frio, é infrutífero. Infrutífero quer dizer que não produz fruto. Quer dizer que a sua vida não impacta o mundo. A sua vida não dá exemplo para o mundo. A sua vida não impacta também os irmãos em Cristo. Não é exemplo para os irmãos em Cristo. Não contribui nas atividades da igreja. Aqui contribui nos dois sentidos, tanto do ponto de vista com recursos humanos, dando a sua vida, a sua força nas atividades da igreja, e também em outros recursos não humanos. Ele não tem essa vontade de dar as coisas. Aqui eu poderia evocar uma questão de contribuição. Uma pessoa fria, ele também vai ter problemas de contribuir financeiramente. Tem problemas de ofertar também. Pode se afetar também nessa área, o seu estado espiritual. Pode chegar aí. Isso é algo que, por exemplo, o irmão Bino já
já frisou uma vez que, por exemplo, a questão, problemas de contribuição não é simplesmente um problema externo. Em alguns momentos é um problema interno. Porque a pessoa não está bem com o Senhor. Então também não vê muita relevância tipo, em querer contribuir de forma acérrima com finanças para o sustento, o crescimento da igreja em que ele está. Isso aqui é um ponto. A oitava característica, que é a penúltima, amados irmãos, mostra que um cristão frio é um cristão que, durante um tempo, ele abominava muitas coisas. Mas com o tempo, começou a se tornar leviano naquelas coisas que ele abominava. Ou seja, ele começa a aprovar o que outrora abominava. Porque está fraco. Em alguns casos, não evidencia fraqueza isso, mas em outros sim. Nos casos em que não evidencia fraqueza, naqueles casos que se calhar a pessoa que abominava não era algo pecaminoso. Então ele, por falta de conhecimento, ignorância, ou zelo sem entendimento, abominava. Quando chegar ao entendimento, ele vai agora não mais abominar. Esse é no caso de que não é por frieza espiritual. Mas tem um contexto que é mesmo por frieza. É que o irmão abominava aquela coisa de forma tão rigorosa que a tal coisa não é pecado, abominava, mas não é pecado. Mas agora o tempo foi passando, ele começou a se tornar leviano e já não abomina mais. Ele agora também se entrega nas próprias coisas. Só que o se entregar dele não é moderado, ele entra mesmo com tudo. É aquele irmão, vou dar um exemplo, é um irmão que sim, ele abominava, por exemplo, a questão de séries, assistir séries de filmes de terror, por exemplo. Se abominava essa questão, por falta de entendimento em algumas coisas, depois de ter o entendimento, que se calhar aquilo então, não é uma coisa que, por exemplo, assistir uma boa série não é pecado, um bom filme não é pecado, ele agora vai se entregar mesmo nas séries e nos filmes, de modo a que já não consegue mais orar como antes, já não consegue mais meditar como antes, já não consegue mais participar nas atividades da igreja como antes. Esse irmão se esfriou. Mostra que o irmão está fraco. O irmão não ganhou entendimento que lhe levou a se tornar mais piedoso. Ganhou entendimento que lhe levou a se tornar mais frio. Então, esse irmão, nós não devemos ter o receio de dizer que está fraco. A última característica que é a que eu já falei e que está dentro do conceito é que ele sabe que está assim. Ele tem convicção que está nesse estado. E isso aqui, irmãos, é o motivo que eu vejo no versículo de Apocalipse, lá no capítulo 3 de Apocalipse, que leva ao Senhor Jesus Cristo a falar que seria bom, oxalá fores frio. Por quê? Porque a pessoa sabe, e a pessoa que sabe, eu disse, que tem mais chance de vir se redimir. Isso aqui vamos encontrar no Salmos capítulo 51, vamos encontrar em Isaías 6:5, mas vamos só ver aqui em Salmos 51, é que está de forma mais clara, que mostra que o Davi ele tinha convicção do estado em que ele se encontrava. Ele tinha certeza que não estava bem com o Senhor. Salmos 51, no versículo 3, no versículo 4, diz assim Davi: porque eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei. E fiz o que aos teus olhos parece mal. Em Isaías 6 mostra algo semelhante. Isaías 6:5. Mostra que o profeta também tinha convicção. Mostra alguém que tinha convicção do seu estado deplorável. Ele sabe que está perdido. Sabe que perdeu o que ele tinha há muito tempo. Sabe que perdeu o zelo. Isso é que lhe impulsiona a buscar. Tal conforme está também no livro de Jó. Jó fala do seu estado quando ele reconhece. Ele reconhece que está perdido. Ele usa a expressão do tipo que se eu soubesse, iria te buscar. Então mostra que alguém que tem convicção mostra que ele tem maior oportunidade de buscar a Deus. Diferente do morno. Então, irmãos, até aqui
os irmãos entenderam o que é frieza espiritual e qual é a diferença que a frieza espiritual tem para com a mornidão espiritual. E quais são as evidências que mostram um cristão em uma igreja fria. Então, só com esses pequenos pontos, nós já não usaremos mais o termo frio de forma descontextualizada em alguém que está morno. Porque eu disse que o morno ele está cego, o pecado lhe cegou. Mas o frio não, o frio sabe mesmo que eu não estou bem. Ele reconhece que não está bem, reconhece a necessidade de ajuda, a gravidade e estas outras coisas. Amém, irmãos? E uma pergunta simples que poderíamos fazer. O que fazer diante do estado de frieza? O que é que o cristão tem que fazer quando estiver frio? Quando ele identificar que está frio? O que é que a igreja tem que fazer quando identificar que está fria? Pastor Antônio Onsi passou um sermão sobre restauração espiritual. Para não sermos repetitivos, é só os irmãos atentarem tudo quanto foi ministrado naqueles 2 sermões. É que a pessoa primeiro vai ter que ter a convicção e o frio já tem. Depois vai ter que quê? Ir atrás daquelas coisas que ele perdeu. Conforme está também Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te de onde caíste. É a primeira coisa. Lembra onde que você está a falhar. Lembra onde tens falhado. Traga à memória onde você tem pecado. E faça o quê? Se arrependa e volte a praticar aquelas primeiras coisas. É restauração. Quando uma igreja está fria, ela precisa de entrar no processo de restauração. Precisa voltar a recuperar. Precisa voltar no primeiro amor. Apocalipse 2:5 e Tiago capítulo 4, versículo 9. Então, irmãos, até aqui falamos sobre o estado de frieza. Na próxima oportunidade, querendo Deus, como os irmãos sabem, lemos o Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 16, que mostra 3 estados, e falamos apenas de um. Na próxima ocasião, querendo Deus, falaremos sobre o estado de mornidão, as evidências do estado de mornidão e quem são os mornos, o que fazer diante de uma igreja morna. Que o Senhor abençoe os amados irmãos. Os irmãos podem falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor nos sustentou, mais uma vez o Senhor falou conosco. Deus eterno, por favor, queremos pedir que tudo quanto foi ministrado aqui, ó Deus, não possa, meu Pai, entrar num ouvido e sair do outro, ó Pai Santo. Eu espero, ó Deus eterno, que nós venhamos ter condutas diferenciadas, ó Deus, que estes sermões, ó Rei da Glória, venham trazer mudança de vida em cada um de nós e revitalização nesta igreja, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, porque nós carecemos de Ti, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém.